Paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Que a benevolência do nosso Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que seu caminhar seja próspero e muito feliz. Assim seja. Queridos, nós estamos vivendo um cenário apocalíptico, né? Aquilo que a gente pregava, falava. Hoje, efetivamente, nós estamos vivendo isso. Eu estou mais distante, estou meditando, estou estudando para compreender os próximos passos, né? E compartilhar com vocês. Mas, para hoje, quero dizer para vocês que nós iremos meditar no livro de 2 Crônica, capítulo 32. Bora lá? Pai, ministre nos nossos corações através de Yahshua Mashiach, nos dando o entendimento dessa palavra, neutralizando toda manifestação contrária que não provém de Ti. Aleluia, assim seja. 2 Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe, ele invade Judá e Al destrói o seu exército, né? Essa palavra é tão forte que é um momento propício que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo as nações vivendo isso. Nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos. Eu quero que vocês fiquem observando, com os olhos bem atentos a Israel. Quero que vocês fiquem com os olhos bem abertos em Israel. Por quê? Porque as coisas, enquanto tem acontecimentos em Roma, Israel também não está parado. E Israel é nosso relógio, né? Tudo tem que fluir em torno de Israel. Acontecem as coisas ao redor, mas Israel é o ponto central, tá? Israel é a nação escolhida pelo próprio Criador. Então, nós estamos vendo essa movimentação. Amanhã talvez, não posso falar talvez, amanhã certamente será um dia importante, um dia diferente, um dia que pode muitas coisas acontecer e a gente ser surpreendido por muitas coisas, né? Aliás, não só amanhã, né? Essa semana está sendo surpreendente, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas irão acontecer ainda, né? Então, nós temos que estar com a nossa lamparina acesa. Tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, elas estavam com a lamparina cheia de azeite. Elas estavam em posição, elas estavam já preparadas. E aquelas mersas imprudentes achavam que tinha tempo, tinha hora e não se preocupou, deixou para a última hora. O que aconteceu? O noivo chegou, abriu a porta, as prudentes entraram, foi para o banquete com o noivo e as imprudentes foram buscar ainda o azeite. Quando elas chegaram, a porta já estava fechada. Então, vigiai, igreja. Israel, está acontecendo muitas movimentações em Israel, Irã, Rússia, possivelmente. Agora, o foco central nessa semana é Roma, é Vaticano, né? Então, que vocês fiquem com os olhos bem atentos, bem abertos, porque nós estamos num cenário profético, tudo pode mudar de uma hora para outra. Tanta coisa pode acontecer que é inimaginável. Você não possa imaginar. De repente a situação está de um jeito e pode mudar nada. Mas na palavra do Criador, ele é bem objetivo e deixa para que eu e você venhamos meditar. Quando disserem para vocês paz e segurança, virá o quê? Repentina destruição. Então, entendemos que essa semana em Israel era para ter feito um acordo, né? Ia ter uma reunião técnica dos Estados Unidos com o Irã e foi modificada, foi cancelada, vai ser semana que vem. Vocês estão de olho nesses acordos, né? Vocês estão atentos, né? Conforme eu havia dito para vocês, esse acordo ele vai fluir muito lentamente, né? Vai ser muito lentamente, por quê? Porque tem um propósito dele acontecer e as pessoas certas para fazer esse acordo, né? Até não chegar no ápice da pessoa certa para conseguir fazer esse acordo, não irá fechar, não irá fluir, né? Então, bora lá para a palavra, no nome de Yahshua Mashiach. Senaqueribe invade Judá e Al destrói o seu exército. Quem que é Senaqueribe? Senaqueribe era o rei da Síria, né? Bora lá, vamos meditar. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá
e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se juntou, que tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Assíria e acharia tanta água? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou o Nilo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: essa é a parte mais importante: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Criador, nosso Iau, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e sede, dizendo: o Criador nosso Iau nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puder de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que podem livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Iau vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos enganeis, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito nenhum, deuses de nação alguma, nem de retiro algum, nem reino algum pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Iau da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Criador Iau, e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar no Criador Iau de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Iau de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os aterrorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram de Iau de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos de homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então o Criador enviou um anjo, destruiu todos os varões e valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na sua casa, na casa de seus deuses, os mesmos que saíram das suas entranhas, o mataram à espada. Assim livrou o Criador a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria,
e da mão de todos os lados o guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Criador, e coisas preciosas a Ezequias, preciosíssimas ao rei Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Assim seja, queridos, eu sei que esse texto é um pouco grande, mas é interessantíssimo no momento que nós estamos vivendo atualmente. Então, Senaqueribe, ele teve a audácia de invadir Judá. E além de ele ter a audácia de invadir, de cercar, né, com seu exército, ele ainda lançou o terror. Ele lançou o terror. Mas o que é uma pessoa de fé? O rei de Judá, ele se deixou abalar por aquele exército que o cercava? Por aquele exército que o aterrorizava? Não, pelo contrário. Ele enfrentou um por um. E além de o enfrentar, ele exortou o povo a diferença, a conseguir detectar a diferença de quem estaria vindo contra ele, contra o Criador de Israel. Queridos, por mais que venha com carros, carruagens, com recursos, com lanças, com flechas, com dardos, com tudo, ainda assim não poderá vencer o Criador de Israel. Assim conforme está na palavra, ele disse assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Independente da situação que está vindo em contramão, está vindo contra você, você tem que entender quem que você serve, quem que te protege, quem que é o seu protetor, quem que é seu guarda, quem que é o seu livrador. Aquele que é especialista em dar livramento ao Criador de Israel. Então, Ezequias mostrou para o povo de Jerusalém, o povo de Israel, que quem era mais forte. O rei da Síria estava vindo com multidões de guerreiros treinados, preparados para a batalha, mas estava vindo unicamente com a força dos braços. Ao contrário com o povo de Israel, ali não estaria somente a força humana que perece, acaba, né? Mas estaria o braço. O povo de Israel, Reis aqui deixou bem claro para ele: nós não estaremos lutando com a força dos nossos braços. Conosco está quem vai nos ajudar, quem que vai guerrear, quem vai lutar contra esse povo. Não somos nós, é o próprio Criador. Assim é comigo, assim é com você. Aquela adversidade, aquela situação constrangedora, aquilo que tenta te oprimir, aquilo que tenta te perseguir, aquilo que tenta te deixar sem ar, sem respiração. Olha a chuva testificando. Aquilo que é destruído por si só, não por mim nem por você, pelas nossas mãos. Não por braço da força da carne, mas por fé, pela palavra, no nome de Yahshua Mashiach. Então, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Criador, o nosso Yahweh, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei de Judá. Então, nesta noite, a palavra é: descanse, descanse nos braços, na força, nos livramentos, na proteção do Altíssimo. Querido, o mundo pode estar de pontapé. O mundo já é do maligno e está caminho da destruição. Mas você tem que descansar. Você tem que se entregar efetivamente à força sobrenatural do nosso Criador. Viver sob essa submissão. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Está na Bíblia isso, no livro de Isaías. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. E aqui repete: olha, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Criador, nosso Yahweh, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras. Então, ali foi tão espiritual, que ali o próprio Ruach Kadosh do Criador testificou para toda aquela nação que com eles está a força da carne para lutar, mas conosco a força do Espírito. A nossa carne pode estar fraca, mas o Espírito tem que estar forte. Por isso que é necessário nós jejuarmos, consagrarmos, orarmos e pedir direção ao Criador: o que falar, o que fazer, como defender. Não você não, mas o próprio Criador, a força sobrenatural dele, sabe qual parafuso deve apertar. O nosso Criador é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo.
Ele nos conhece, conhece o nosso adversário. Ele sabe o que passa no nosso coração e o que passa no coração dos nossos adversários. Então, o Criador, ele sabe as estratégias que devem ser usadas para vencer. Então, essa guerra não é minha, essa guerra não é tua, mas é do próprio Criador. E quando você entende isso, você entrega e você descansa. Você fica na paz. O mundo pode estar virando do seu lado, mas ainda assim, você vai estar tranquilo. Você vai estar sereno. Vai estar tranquilo, porque você sabe que essa luta não é tua, mas é do próprio Criador, né? Sabe o que aconteceu com tudo isso? Depois de tudo isso que aconteceu? Ah, querido, o Criador levantou um anjo para lutar essa guerra contra o povo de Judá. Entende? O que o Criador fez? Levantou esse anjo. Assim o Criador livrou o povo, assim livrou o Criador a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão do rei da Síria e de todos os lados o guiou. O que o Criador fez? O rei Ezequias, o Criador levantou um anjo, né, que destruísse todo o exército inimigo. E não somente isso, o próprio rei Ezequias, rei Senaqueribe da Síria, foi destruído pela sua própria casa. Né? Ele voltou envergonhado, destruído, derrotado, e chegando lá foi morto pelos seus. Entende? Então, o que o povo de Judá fez? O que o povo de Jerusalém fez? Qual foi a primeira iniciativa? Lutar com aquela multidão? Bater de frente? Não. O rei Ezequias, aquele que governava na época, o que ele fez? Como ele é temente o Criador, ele e o profeta Isaías, filho de Amon, eles oraram por causa dessa afronta, por causa dessa situação que eles estavam vivendo, dessa angústia, dessa diversidade. Eles oraram, clamaram ao Criador em relação a essa situação, essa afronta, né? Essa situação constrangedora, essa guerra verdadeiramente. O que o Criador disse para ele? Eles clamaram ao Criador com tanta sinceridade, com tanta necessidade, que o Criador ouviu eles, enviou um anjo que destruiu todos os varões, valentes, príncipes, chefes do arraial do rei da Síria, e este voltou com vergonha para sua terra. E na sua casa, na casa de seus deuses, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram à espada. Os próprios familiares dele o matou. Entenda como isso é poderoso. Entenda como isso pode fazer diferença no seu dia, na sua tarde, na sua noite, na sua madrugada. Quando nós temos a consciência de quem está conosco, quem luta as nossas batalhas, quem guerreia as nossas guerras, sabe que faz total diferença. Quando nós temos essa consciência de quem nos protege, de quem nos livra, de quem nos defende, nós entendemos que tudo aquilo que nós necessitarmos naquele momento, naquela hora, o Criador enviará anjos que se transformará, se necessário for, em forma física, para nos proteger, para nos vigiar, para nos guardar, para nos defender. Porque Ele faz. Ele faz para aqueles que buscam por Ele, para aqueles que vivem em submissão a Ele e reconhecem a sua soberania, reconhecem o seu poder. Né? Antes dele não houve, depois dele não existirá. Ele foi, Ele é e Ele será. Então, eu sei que nós estamos num cenário apocalíptico. Algumas pessoas ficam com muito medo. Eu quero chamar você agora a olhar bem, a ouvir o que eu tenho a dizer. Você não deve ter medo do apocalipse. Você deve ter medo do pecado. Ter medo de idolatrar, ter medo de blasfemar, ter medo de prostituir, viver uma vida errada. Você deve sim voltar-se ao arrependimento verdadeiro, voltar-se através de Yahshua Mashiach, aceitando Ele, reconhecendo Ele como seu único Criador, seu único Salvador, Libertador e Resgatador. Porque Ele diz na sua palavra que todo aquele que aceitar Yahshua Mashiach não for rebelde, que Ele próprio será adversário dos adversários nossos, né? Que Ele próprio nos guardaria naquele dia, naquela hora que estaria por vir na terra. E na palavra do Criador é muito claro, e todo aquele que for encontrando, invocando Yahshua, estes sim serão salvos, né? Então esse canal ele tem uma primícia.
revelar o nome do pai. Yud-He, Vav-He na pronuncial. E do filho, Yal Shamashi. O pai honrou o filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no filho. Então, quer exaltação maior do que essa? Além de tudo isso que aconteceu com o rei Ezequias, aconteceu coisas tão extraordinárias. Ele ganhou presentes, a casa do próprio Criador foi recheada de presentes preciosíssimos. E não somente isso, o próprio rei Ezequias, né, ele foi galardoado, ele foi reconhecido, honrado, exaltado de sobremaneira, né? E que não ficasse dúvida que era a ação do próprio Criador na vida dele, a manifestação, a materialização do poder do nosso Criador sobre a vida de um rei, sobre a vida de um cidadão, sobre a vida de uma autoridade, sobre a vida de uma pessoa comum, mas que crê nele, e que se rende a ele e que se volte a ele. Coisas extraordinárias acontecem. Todo aquele que encontrar-se invocando Yau Yaus, de repente você se encontra numa encruzilhada, numa dificuldade, tem uma situação que você tem que resolver, uma decisão que você tem que tomar e você não sabe o caminho que vai fazer. E qual decisão que você deve tomar? Eu deixo a direção espiritual que você venha orar, venha falar com o Criador de Israel. Yud-He, Vav-He e Yal na pronúncia. Pede ele direção. Peça a ele que te dê sensibilidade para ouvir a voz dele. Ore a ele, mostre a ele a situação que você está se encontra, se não encruzilhada, que você precisa de uma resposta, que você precisa de conseguir interpretar, de resolver um caos, uma situação. E que você não está conseguindo encaixar os quebra-cabeça. Mas peça a ele que venha te dar sabedoria, entendimento, visão aberta e muita expertise para reconhecer o certo errado, o errado certo. Para que você seja justo, para que você pratique a justiça e pratique o que é certo. Porque quando nós fazemos isso, nós já estamos 1000 passos à frente do maligno. Por mais, tem um ditado popular que fala que o mundo é dos espertos, mas os céus é dos escolhidos. Ou seja, se nós queremos alcançar o reino celestial, nós estamos vivendo a última era da igreja, agora sim, é a época certa de nós nos voltarmos verdadeiramente ao arrependimento e fazer o que é certo. Doa quem doer. Praticar o que é certo, praticar a justiça, né? Não focar para o lado da direita, da esquerda, para cima, para baixo. Não, seguir a reta. Seguir o caminho da verdade, da justiça, que é Yahweh Shamashi, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu espero que essa palavra possa sim ter falado no seu coração, que possa ministrar no seu coração e que você possa se esforçar, ter de bom ânimo, que seus ânimos sejam, como é que eu falo? Elevados, né? Você reanima, né? Aquilo que está te deixando para baixo, que venha elevar o seu ânimo, a sua fé, ativar sua fé na realidade e que você venha encontrar a verdade, que a verdade venha te libertar de tudo aquilo que te amarra, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te cerca, de tudo aquilo que te oprime. Então, beijo no coração, shalom, shalom, obrigado por assistir até aqui, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam sim serem abençoadas. Graça e paz, querido. Que o Criador abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. E, por enquanto, eu não vou ficar falando muito sobre os acontecimentos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. São muitas coisas, está até difícil de acompanhar, mas eu quero dizer para você que eu estou observando, estou orando, quero fazer me posicionar depois que o Criador ministrar no meu coração, certamente. Não quero fazer nada pela minha vontade ou por desejo pessoal, pela carne, né? Mas quero fazer tudo conforme o espiritual me tocar. Beijo de coração. Shalom, shalom.